Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês. Pessoas com deficiência, vítima de trânsito, quantos são? Exatamente essa é a pergunta, porque nós temos visto durante esse tempo que sempre quando tem um período de feriado prolongado, por exemplo, a última operação da Polícia Federal foi intitulada de Operação Finados. Então, feriado prolongado, e eles dão um resumo dos acidentes e das mortes. Por que não quantificam os que ficam? Como eles ficam? Do último acidente, do Natal do ano passado, quantos sobreviveram? Quantos estão hoje na condição de pessoa com deficiência? Quantos estão paralíticos, paraplégico, tetraplégico, amputado? É isso que a gente vai falar, como é que essa métrica se dá e o quanto que isso impacta na política da pessoa com deficiência física. Fica por aí, não saia não, é rapidinho, a gente já volta e vamos explicar para vocês o porquê do tema de hoje. Fala galera, tava com saudade de vocês, eu aqui novamente fazendo mais um vídeo para vocês e não diferente, nós vamos polemizar hoje, exatamente, o quanto as vítimas de trânsito, de bala perdida, impacta na política da pessoa com deficiência. Sim, não queremos fazer separação, mas nós queremos chamar a atenção de você, da sua família, para as políticas da pessoa com deficiência que é implementada hoje. Esse segmento que mais precisa está sendo jogado de escanteio. Ninguém lembra deles mais. Conta-se os mortos, fecha-se a estatística e vamos partir para o próximo feriado, para a próxima concentração de novos acidentes e aquelas pessoas ficam lá, esquecidas. Então, vamos fazer uma análise de como isso funciona, como é que está sendo feito hoje, qual a iniciativa de governo, se é que tem alguma, para mensurar esses dados, para a gente fazer melhor uma política da pessoa com deficiência. Ok? Então vamos lá. Todos nós, pessoas com deficiência, nós, por exemplo, o sequelado de pólio, ou seja, a gente vem com uma deficiência desde a infância, nos tornamos adultos, estamos chegando à velha guarda e continuamos pessoas com deficiência. Fato. E há umas políticas voltadas do governo para essas pessoas, para nós, por exemplo. Então, mas você tem criança com deficiência visual, criança com problema sensorial, de visão, mental, enfim, nós temos uma dezenas de deficiências que desde a infância impacta muito no seio familiar, certo? Então, normalmente as políticas para as pessoas com deficiência ela vem do crescimento dessas associações, grupos de pais, de mães, tipo a APAE, tipo uma APADEF, tipo outras grandes instituições que visam o bem-estar da criança com uma chamada necessidades especiais, tá? Com cuidados especiais. Então, assim, ela é uma criança com deficiência assistida, desde a educação, ao lazer, ao esporte. Bem, essa política da pessoa com deficiência, ela vem sendo implementada ao longo do tempo. Olha, com toda a carência, sim, falta muito o que fazer. Nossa, muito. Se a gente for mensurar aqui, 100 vídeos desse não dá para a relação de melhoras que precisa. Mas aonde eu quero chegar? São fatos que acontecem na vida da gente que vira a vida da gente de ponta cabeça. Vamos lá, imagine você, pai de um jovem, 20 anos, saudável, começando na faculdade agora, enfim, ele sofre um acidente de trânsito, sobrevive, graças a Deus, sobrevive, mas o que acontece? Para o governo,
ele virou uma estatística, acidente de trânsito, pá, né? 2 carros envolvidos, 4 vítimas, nenhuma fatal, ou, digamos, tem uma fatal do outro lado, do outro carro, e do lado de cá, sobrevivente. Ótimo. Ele deixa de existir por um bom tempo. E olha que ele sobreviveu. Mas ele deixa de existir, numericamente falando, nos acompanhamentos do governo, que ele deixou de ser vítima de acidente de trânsito, tá? E passa a ser um paciente do SUS. A métrica dele muda. Tá? Então ele continua. Dependendo do estado em que uma pessoa sai de um acidente de trânsito, ele no mínimo vai ficar 1 ano e meio, no mínimo 1 ano, a 1 ano e meio, hospitalizado. Tá? Principalmente quem fica, vamos botar aí, tetraplégico, tá? Obviamente que esse tempo ele vai variar muito de pessoas para pessoa, mas o tempo médio que a gente conhece em lidando com pessoas com deficiência, e principalmente nesse setor que muito me incomoda, eu não estava mais atuando, e em função do canal agora, eu estou voltando de novo a essas métricas, a esses estudos, a esses acompanhamentos, junto aos DETRANs do Estado e junto aos âmbitos de formação, para a gente saber o que acontece com essas pessoas vítimas de trânsito que sobrevivem. Em qual condição depois essa pessoa vai se enquadrar. Porque quando chega na hora da política da pessoa com deficiência, lamentavelmente, essas métricas não são levadas na discussão. Aí faz-se um orçamento mínimo para atender essas crianças com deficiência que nós falamos no início, porém, esses que passam a ser uma pessoa com deficiência motora, principalmente, né? Onde que ele consta? Aí falta verba para tudo. Por quê? O SUS deu alta, né? Ele agora é uma pessoa com deficiência, mas carece de muita atenção, de muito cuidado, seja psicológico. Sim, desestrutura toda uma família. Dependendo da localização onde uma pessoa mora, ela ficar cadeirante, ela transforma a vida de todo mundo, quase que num caos, tá? Digamos que é longe de ponto de ônibus, digamos que essa casa é numa rua íngreme, tá? São casas pequenas, com muitas pessoas. Como é que você estrutura uma casa para receber uma pessoa dessa? Infelizmente, a política voltada para a pessoa com deficiência não enquadra nesse custeio, então sempre falta verba, né? Porque há de se ter uma separação. Não que nós não queremos essas pessoas com deficiência junto com a gente, não é isso. Olha o que eu estou dizendo. Nós estamos falando de política pública, de onde virá recurso para cuidar dessas pessoas, tá? Porque dependendo da família, o gasto com o trato de uma pessoa que fica paraplégico ou tetraplégico é imenso, vocês não têm noção. Desde um gel, um simples gel, para você passar na pele da pessoa, para não dar escaras, porque ele vai passar, né, 24 horas do dia, 30 dias por mês, 365 dias no ano, numa mesma posição. Tá? Até que ele consiga uma independência de se reabilitar e poder transitar com a cadeira, enfim. Isso leva-se, no mínimo, uns 2 anos. Tá? Então você tem que ter uma política de reabilitação, primeiramente uma política de cuidado, uma política de amparo às famílias, você tem que ter uma política de cuidado posterior, como é que essa pessoa vai reabilitar, você tem um custo com essa pessoa na questão do transporte público, então essa política ela tem que ser ampliada. Muito pelo contrário, nós não estamos excluindo essas pessoas do nosso grupo, não, nós estamos acolhendo. E pelo fato de acolher, que nós temos que botar o dedo para essas pessoas que fazem essas políticas, para que
coloque essas pessoas dentro de uma linha de raciocínio para tratamento como uma pessoa com deficiência merece. Tá? O custo que uma família passa a ter uma vítima de trânsito dentro de casa é assustador. E o poder público não cobre todas essas despesas. Tá bom? Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque a gente tem visto que cada dia mais, com a comodidade, com a questão da pandemia, o número de motociclistas que viraram motoboy, todo mundo queria uma grana extra. Consequentemente, também, o índice desses acidentes aumentaram na mesma proporção. Tá? E boa parte desses funcionários, desses motoboys, são chamados independentes, não tem vínculo empregatício com a empresa a qual ele entrega e fica jogado à própria sorte depois que passa por um acidente. Tá bom? Então, o que eu quero nessa discussão? Escreve aqui embaixo, você tem alguém na família, você já passou por isso? Tá? Você conhece alguém, você tem algum amigo que sofreu acidente de carro ou por arma de fogo, que hoje está numa cadeira de roda, dependendo de cuidado? Na sua comunidade tem? Escreva pra gente, mostra aqui embaixo, a gente precisa mensurar isso. Ano que vem, ano de eleição. Quem sabe daqui desse humilde canal não sai uma proposta, uma que seja, para cuidar dessas pessoas vítimas de trânsito. Né? A política financeira, de orçamento do governo, que percentual vai para cuidar dessas pessoas? Ah, está inserido no SUS. Ah, está inserido no Ministério tal. Onde estão essas verbas? Se ela existe. É isso que a gente precisa saber. A gente precisa dar um amparo a essas famílias que ficam, muitas das vezes, sem um membro que sustentava. Né? Então, vou dizer que ele é só um membro. Já é difícil. Se essa nova pessoa com deficiência ainda era o sustento da casa, pior fica. Então, está aberta a discussão aqui no canal PCD em Ação. Quero ser a sua voz, quero ser o seu elo de comunicação, tá? Não estou me colocando numa condição de política, nem para político, eu estou colocando uma questão de vida humana, tá? Vítima de trânsito que sobrevive tem que fazer parte de estatística, sim, tá? Hoje, o governo federal já lançou, era para até julho desse ano, todos os estados alimentar de informação, mas não, só queriam alimentar Covid, parou-se todo o Brasil. Se você entrar lá no RENAEST, você vai ver que todos os estados não enviaram essas comunicações, tá? Eles não enviaram. Então, existe uma base hoje para a gente saber quantos acidentes foram, quantos carros foram, se houve vítima fatal, quantos são os feridos. Só para vocês terem uma ideia de proporção, tá? Tinha um dado aqui, que ele é extremamente, assim, da mesma forma que informativo, ele chega a ser assustador. Não? Por quê, Jorge? Olha bem uma coisa. Lá no registro, as primeiras informações que estão lá, diz que de um total, olha para você ver, hein? De um total de 2.970.000 acidentes de trânsito, tá? Tivemos 4.665.000 pessoas feridas e 76 mil óbitos. Eles contam os 76 mil óbitos e esses 4.650.000 pessoas, como estão? Sobreviveram? Como estão? Estão sendo cuidados? É essa o nosso ponto de partida dessa discussão. Se você é um vitimado de trânsito, conta para nós. O DPVAT satisfeito? Então, é muito assunto para a gente tratar em poucos minutos, mas está lançado para você que nos acompanha, canal PCD em Ação, o seu canal de comunicação PCD. Tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Aguardo desmembrar desse vídeo, dos seus comentários, para que nós possamos dar início
a uma série de debates, convidar pessoas, né, para debater com a gente, buscar mais informações, até mesmo nesse RENAEST, para saber se já está mais atualizado, se tenha uma cobrança para que isso, mas é muita informação e a gente vai desmembrando para vocês nos próximos vídeos. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês, sempre nos fortalecendo o canal, e até o próximo vídeo.